Ansiedade. O que é e por que nos domina tanto? Você já se perguntou por que sentimos ansiedade, mesmo quando nada de errado está acontecendo? Por que o coração acelera, as mãos suam, a mente dispara com pensamentos caóticos? Mesmo quando estamos apenas sozinhos no nosso quarto, olhando para o teto? A resposta para isso começa no cérebro. Mais especificamente, numa estrutura chamada amígdala, uma pequena parte do cérebro responsável por processar emoções, especialmente o medo. Andrew Huberman, neurocientista da Universidade de Stanford, explica que a ansiedade não é apenas um sentimento ou um problema emocional. Ela é uma resposta física do corpo, um sistema de alarme que se ativa mesmo sem ameaça real. Isso acontece porque o nosso cérebro não distingue bem entre o que é imaginado e o que é real. Pensar em um perigo já é o suficiente para que o corpo reaja como se estivesse diante dele. Mas o que é de fato a ansiedade? Em termos simples, é uma antecipação do perigo. É o corpo se preparando para lutar, fugir ou congelar diante de algo que nem sempre está presente. A ansiedade é uma pré-ocupação, ou seja, ocupar-se antes da hora com problemas que ainda nem aconteceram. Do ponto de vista evolutivo, essa antecipação foi uma vantagem. Ela ajudou nossos antepassados a se protegerem de predadores, a evitarem riscos, a tomarem decisões mais cautelosas. O problema é que hoje, no mundo moderno, a maioria das ameaças que enfrentamos não envolve mais leões ou emboscadas na floresta. São pressões sociais, cobranças internas, incertezas profissionais, preocupações financeiras, relacionamentos tóxicos. A nossa amígdala, no entanto, continua reagindo como se o perigo fosse físico e imediato. E é aí que a ansiedade se torna um problema. Quando esse sistema de alarme está sempre ligado, ele começa a afetar a nossa saúde mental, nosso sono, nossa concentração, nosso bem-estar. Começamos a viver no estado de alerta constante, o que esgota o corpo e paralisa a mente. Andrew Huberman explica que a ansiedade tem um circuito muito específico no cérebro. Começa na amígdala, passa pelo hipotálamo e chega até a glândula adrenal, que libera hormônios como o cortisol e a adrenalina. Essa cascata bioquímica gera a resposta de estresse. E embora isso seja útil em situações pontuais, viver assim diariamente é destrutivo. Mas há boas notícias. A ciência já sabe como interromper esse ciclo. Através de métodos simples, porém consistentes, podemos reeducar o nosso cérebro e reequilibrar nossos níveis de estresse. Huberman é enfático: controlar a ansiedade não é uma questão de força de vontade, mas de treinar o sistema nervoso para reconhecer que está seguro. E isso pode ser feito através de técnicas de respiração, exposição à luz natural, exercícios físicos e, acima de tudo, consciência dos gatilhos mentais que ativam o modo de alerta. A primeira etapa para mudar isso é perceber quando estamos ansiosos. A autoconsciência é a chave. Muitas vezes passamos horas presos em pensamentos acelerados, em desconforto físico, e nem percebemos que tudo isso é ansiedade. Nomear o que estamos sentindo é o primeiro passo para controlar o que sentimos. A seguir, vamos falar sobre essas ferramentas neurocientíficas com mais profundidade. Vamos entender como o simples ato de respirar de maneira correta pode acalmar o sistema nervoso em menos de 2 minutos e como aplicar isso no meio de um dia estressante pode mudar tudo. Respiração e luz. Ferramentas simples para regular a ansiedade. Agora que você já sabe o que é ansiedade e como ela age em nosso cérebro, vamos falar das ferramentas que Andrew Huberman destaca para controlar essa resposta automática do corpo, começando pela respiração. A respiração é uma ponte direta para o sistema nervoso. Diferente do batimento cardíaco ou da digestão, que são processos automáticos, a respiração é uma função que podemos controlar conscientemente. Isso significa que podemos usar a respiração para enganar o corpo e mandar um sinal ao cérebro de que está tudo bem. Huberman explica
que um dos métodos mais eficazes para reduzir a ansiedade é a técnica chamada de respiração cíclica lenta, que consiste em inspirar pelo nariz contando até 4, segurar o ar por 4 segundos e expirar lentamente pela boca contando até 6 ou 8 segundos. Essa mudança na frequência respiratória ativa o sistema nervoso parasimpático, a parte do sistema nervoso responsável pelo descanso, relaxamento e recuperação. Quando você pratica essa respiração, está dizendo ao seu cérebro para desligar o modo alarme ligado e voltar para o modo descanso seguro. Essa prática, quando feita por apenas 2 minutos, já é capaz de diminuir a frequência cardíaca, baixar os níveis de cortisol e reduzir a tensão muscular. Mas a respiração não é a única ferramenta. Huberman também enfatiza o papel da luz natural para regular nosso relógio biológico, que influencia diretamente nossos níveis de ansiedade. A exposição à luz do sol logo pela manhã ajuda a sincronizar o ritmo circadiano, aumentando a produção de serotonina, o neurotransmissor da felicidade, e preparando o corpo para enfrentar o dia com mais equilíbrio emocional. Sem essa exposição, nosso cérebro pode entrar em confusão, dificultando o sono e aumentando o estresse. Por isso, é fundamental sair de casa mesmo que por poucos minutos, para absorver essa luz natural. Se não for possível, existem lâmpadas específicas que simulam a luz solar e podem ser usadas em ambientes fechados. Além disso, a prática regular de exercícios físicos é outra arma poderosa contra a ansiedade. Quando nos movimentamos, liberamos endorfinas, os analgésicos naturais do corpo, que combatem o estresse e promovem uma sensação de bem-estar duradoura. Mas não se engane, não precisa ser uma maratona. Caminhadas diárias, alongamentos e até exercícios de resistência moderada já são suficientes para melhorar significativamente a regulação emocional. Entender o papel dessas ferramentas e aplicá-las com disciplina pode parecer simples, mas é o resultado da repetição diária que traz mudanças profundas. Assim como um músculo que precisa ser treinado, nosso cérebro requer prática constante para ressignificar os padrões automáticos que levam à ansiedade. A seguir, vamos explorar como identificar e lidar com os gatilhos mentais que disparam essa reação em excesso. Porque entender o que causa o disparo da ansiedade é tão importante quanto controlar seus sintomas. Identificando e reconfigurando os gatilhos da ansiedade. Para controlar a ansiedade no dia a dia, não basta apenas agir no corpo, é preciso também agir na mente. Andrew Huberman destaca a importância de compreender os gatilhos que disparam essa resposta automática e exagerada. Gatilhos são estímulos internos ou externos que ativam o sistema de alerta do cérebro. Pode ser uma notícia ruim, um pensamento catastrófico, uma cobrança no trabalho ou até mesmo uma memória que ressurgiu do passado. Muitas vezes, esses gatilhos passam despercebidos, mas eles estão lá, prontos para causar uma reação física intensa, mesmo que a ameaça real não exista mais. Reconhecer esses gatilhos é o primeiro passo para desarmar a ansiedade. Huberman sugere manter um diário mental ou escrito, anotando momentos de ansiedade, o que estava pensando, sentindo e o que aconteceu naquele instante. Esse registro ajuda a criar consciência e desacelerar a resposta automática do cérebro. Depois de identificar o gatilho, é possível trabalhar para reconfigurá-lo. Uma estratégia que Huberman destaca é o uso da exposição controlada. Isso significa se expor gradualmente àquilo que causa medo ou ansiedade, em um ambiente seguro e controlado, para que o cérebro aprenda que aquela situação não representa perigo real. Esse processo funciona porque o cérebro é plástico, ou seja, ele pode mudar sua forma e função conforme nossas experiências. A neuroplasticidade é a base para a superação da ansiedade, pois permite que novos caminhos neurais sejam formados, substituindo padrões antigos de medo e reação exagerada. Além disso, praticar a atenção plena, o mindfulness, ajuda a observar os pensamentos e emoções sem julgamento,
reduzindo o impacto dos gatilhos. Quando você para de reagir automaticamente e passa a observar sua ansiedade com curiosidade, o cérebro começa a perder o poder que esses gatilhos tinham. Outra ferramenta essencial para reconfigurar os gatilhos é o autocuidado consistente. Dormir bem, alimentar-se com qualidade, evitar excesso de álcool e substâncias que possam desequilibrar o sistema nervoso. Tudo isso fortalece a resiliência do cérebro e do corpo. Por fim, Andrew Huberman lembra que pedir ajuda profissional é um passo fundamental para quem sente que a ansiedade está fora de controle. Terapias como a cognitivo-comportamental, combinadas com as estratégias práticas que vimos aqui, potencializam a recuperação. A seguir, vamos entender como o sono influencia diretamente na ansiedade e como melhorar a qualidade do seu descanso para ter dias mais tranquilos. O impacto do sono na ansiedade e como otimizar seu descanso. O sono é um dos pilares mais importantes para o controle da ansiedade, e Andrew Huberman explica que sua qualidade interfere diretamente na saúde mental e na capacidade do cérebro de lidar com o estresse. Durante o sono, o cérebro processa emoções, consolida memórias e remove toxinas acumuladas ao longo do dia. Quando o sono é insuficiente ou de má qualidade, essas funções ficam comprometidas, deixando o cérebro mais vulnerável a respostas exageradas de ansiedade. Além disso, a falta de sono altera o equilíbrio hormonal, aumentando a produção de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, e diminuindo a capacidade do corpo de se recuperar. Isso cria um ciclo vicioso, onde a ansiedade prejudica o sono, e a falta de sono intensifica a ansiedade. Para melhorar a qualidade do sono, Huberman sugere algumas práticas simples, porém poderosas. Rotina regular. Tentar dormir e acordar sempre, nos mesmos horários, mesmo nos fins de semana. Ajuda a regular o ritmo circadiano, o relógio interno que controla o ciclo sono-vigília. Exposição à luz natural. Logo pela manhã, expor-se à luz solar ajuda a sincronizar o relógio biológico, melhorando o estado de alerta durante o dia e facilitando o sono à noite. Reduzir luz azul. Evitar o uso de telas, celular, computador, TV pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul suprime a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono. Ambiente escuro e silencioso. Manter o quarto preparado para o sono, com pouca luz, temperatura adequada e silêncio, favorece o relaxamento. Evitar estimulantes. Cafeína e nicotina devem ser evitados nas horas próximas ao horário de dormir. Outro ponto fundamental que Huberman destaca é a importância de técnicas de relaxamento, como a respiração lenta e profunda, meditação ou alongamentos leves antes de dormir, que ajudam a desacelerar o sistema nervoso e preparar o corpo para o descanso. É importante entender que investir no sono não é luxo, mas sim uma necessidade para manter a mente equilibrada e a ansiedade sob controle. E por último, vamos abordar as estratégias práticas para manter o controle da ansiedade ao longo do dia e garantir uma rotina mental saudável. Estratégias práticas para controlar a ansiedade no dia a dia. Agora que você já conhece os fundamentos científicos do controle da ansiedade e a importância do sono, vamos focar nas estratégias práticas para manter a mente equilibrada durante o dia. Andrew Huberman ressalta que o cérebro responde muito bem a rotinas e hábitos consistentes. Por isso, criar uma estrutura diária que promova o controle da ansiedade é essencial. Respiração controlada. A respiração é uma ferramenta poderosa e acessível para acalmar a ansiedade instantaneamente. A técnica conhecida como respiração 4-7-8, inspirar contando até 4, segurar o ar por 7 segundos e expirar lentamente contando até 8. Ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela resposta de relaxamento. Praticar essa respiração por alguns minutos, especialmente em momentos de crise ou antes de situações estressantes, ajuda a reduzir batimentos cardíacos acelerados, tensão muscular e pensamentos acelerados. Movimento e exercícios físicos, exercícios regulares,
liberam endorfinas, neurotransmissores que promovem sensação de bem-estar. Além disso, a prática física reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Mesmo caminhadas diárias de 30 minutos fazem uma grande diferença. A atividade física também ajuda a desviar o foco dos pensamentos ansiosos e melhora a qualidade do sono. Limitação de estímulos. Estressantes, reduzir a exposição a notícias negativas e ambientes tóxicos é fundamental para diminuir a ansiedade. Estabelecer períodos sem redes sociais ou sem o consumo de informações que causam preocupação excessiva ajuda a mente a descansar. Anotações e agenda para ansiedades, como mencionado anteriormente. Programar um tempo de preocupação é uma forma inteligente de evitar que a ansiedade controle o seu dia. Anote suas preocupações ao longo do dia e reserve um momento específico para lidar com elas, seja buscando soluções, conversando com alguém ou simplesmente processando os pensamentos. Atenção plena e meditação. A prática da atenção plena, mindfulness, tem sido amplamente estudada e comprovada para reduzir sintomas de ansiedade. Dedicar 10 a 15 minutos por dia para meditação ou para exercícios de foco no presente ajuda a desacelerar a mente e a observar os pensamentos, sem se envolver emocionalmente com eles. Alimentação e hidratação. Manter uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e uma boa hidratação também influenciam diretamente a saúde do cérebro e a regulação emocional. Evitar excessos de açúcar e alimentos processados é recomendado para evitar picos de ansiedade. Conclusão: controlar a ansiedade não é eliminar o medo ou as preocupações. Isso é impossível. É aprender a reconhecer os sinais, aceitar que eles fazem parte da experiência humana e usar ferramentas práticas para assumir o comando. A ciência por trás dessas estratégias, explicada por Andrew Huberman, mostra que mudanças simples e consistentes no estilo de vida podem transformar profundamente o nosso bem-estar mental. Lembre-se, a liberdade emocional está em suas mãos e o caminho para a paz interior começa com o primeiro passo consciente. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam entender e dominar a ansiedade no dia a dia.